Bom dia a todos, uma excelente quarta-feira. Estamos falando direto aqui do aeroporto do Galeão, porque John Kennedy está de volta. O JK desembarcou na manhã desta quarta-feira aqui no Rio, voltando ao Fluminense, vai sair aqui direto do aeroporto e vai para o CT Aquela Sachilho, como já tinha informado para vocês, ter o primeiro contato com o técnico Renato Gaúcho, começar a trabalhar novamente com os velhos conhecidos, velhos companheiros, alguns talvez ele não conheça tão bem assim. É um recomeço de John Kennedy com a camisa do Fluminense. Como sempre, a reportagem aqui do canal do Lessa, do Jornada Capital 1902, marcando presença lado a lado com o Fluminense, acompanhando tudo. Vou trazer todos os detalhes desse desembarque e JK falou com a gente. Se você puder, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, o seu comentário, é muito importante. Toda ajuda é muito bem-vinda. Madrugamos aqui hoje no Galeão. O voo do John Kennedy estava previsto para pousar aqui mais ou menos por volta das 6h20 da manhã. Acaba que, aparentemente, o JK teve que dar uma passadinha básica na Receita Federal, acabou demorando a sair, a gente ficou mais ou menos uma hora esperando aqui a saída do John Kennedy, mas valeu a pena, porque ele atendeu a gente com a maior tranquilidade, com a maior calma também, paciência. Os empresários dele estavam aqui, torcedores do Fluminense que, inclusive, chegaram dos Estados Unidos, voltando da viagem da Copa do Mundo, pelo menos foi o que eu entendi, aproveitaram para esperar o John Kennedy aqui e demonstrar apoio, carinho também ao JK neste retorno. Então vou trazer já de cara para vocês como foi essa chegada do JK aqui no Rio de Janeiro, as palavras dele, falando inclusive em títulos, né, que contra o Flamengo é diferente, se ele voltar contra o Flamengo é especial, prometendo gols, brigar pela posição. Vamos acompanhar como foi essa chegada do John Kennedy. Mais focado, acho que pode esperar o gol e título, né? É que a equipe tá qualificada, tá uma grande equipe. Acho que pode esperar eu voltar para ajudar a ganhar título. Renato Gaúcho é conhecido por ser um grande gestor de elencos e recuperou jogadores ao longo da carreira, né, que estavam em fases nem tão boas, ele conseguiu recuperar. Você chegou a conversar com ele? Como é que você projeta esse trabalho com o Renato Gaúcho? Já teve alguma conversa? Cara, eu sempre escutei muitas coisas boas sobre o Renato, sempre tive muita vontade de trabalhar com ele. E acho que vai ser um privilégio muito grande aprender com ele. E espero poder encaixar bem aí, ajudar sempre. Minha última para fechar aqui. Quis o destino que seu retorno fosse contra o Flamengo. No Brasileiro de 2021 foram 2 gols, né? Você acha que o retorno perfeito já seria marcando o gol aí contra o rival? Acho que, com certeza, né? Acho que o retorno perfeito seria marcar gol contra qualquer equipe, mas contra o Flamengo tem um gostinho especial, tanto para o Fluminense, para mim e para a torcida, então acho que vai ser perfeito. Como você observa essa disputa hoje no elenco tricolor? A gente sabe que tem 2 nomes, né? Que é o Germancano, um que você trabalhou também, acredito que seja referência para você dentro da posição. O Everaldo também, que chegou nessa temporada e está tentando ganhar seu espaço. Como você observa, com esse retorno mais maduro, como você falou, nessa disputa da posição da titularidade do Fluminense? Acho que vai ser uma disputa sadia, uma disputa com amizade, óbvio. Acho que vai ser uma disputa boa. Eu vim para procurar, para brigar pelo meu espaço. Espero conquistar meu espaço, mas conquistar de forma sadia e tranquila. John, você tem um carinho enorme da torcida do Fluminense, é impressionante o apoio que a torcida te dá sempre, não vai ser diferente agora nesse retorno. Você encara como um recomeço, uma nova chance de recomeçar, de voltar e de continuar escrevendo aquela história que já é muito bonito com o título da Libertadores? É claro, o carinho que a torcida tem por mim é especial. E toda vez que a gente volta e ganha outra oportunidade é uma chance de recomeçar. Então, acho que vai ser bem aproveitada essa oportunidade e é um recomeço, sim. Já falou sobre a possibilidade de reestrear contra o Flamengo? Isso já está certo ou vocês ainda vão conversar? Não, ainda não sei. Espero poder reestrear contra o Flamengo, mas ainda não sei de nada. Para a gente poder fechar, manda um recado para a torcida tricolor. Expectativa realmente para estar de volta, né? O torcedor está muito apreensivo de te ver em campo de novo. Eu estou muito feliz, estou muito confiante, estou bem. Então pode esperar gols e, óbvio, título. Torcida, alguns torcedores do Fluminense vieram aqui. Diretamente de Nova York. Nova York, chegando agora? Chegou junto com o homem. Desde que horas estão aí? Chegamos 6 horas. 6h40. Saímos de lá às 7 da manhã. Agora já é de ontem, né? Valeu, gente. Um abraço.
Aí, o JK sendo recepcionado aqui por torcedores do Fluminense. Vai deixando aqui agora o aeroporto do Galeão. E vai você ter aquela chasquilha ter novamente contato com o colega do Fluminense. Seja bem-vindo, bom caminho pro jogador. E aí deu para ver os torcedores que estavam aqui também acompanhando essa chegada, esperando essa chegada do JK aqui no Galeão. Eu, assim, particularmente senti um John Kennedy, parece muito focado, né? Obviamente estava ali com um casaco, mas fisicamente parece estar muito bem. Ele vinha jogando no Pachuca, inclusive ia ser relacionado para o último jogo contra o Monterrey, mas acabou não sendo porque já tinha esse acerto de que ele voltaria ao Fluminense, então ele não entrou em campo. Mas eu tô percebendo ele muito confiante, parece muito com vontade realmente de voltar e ajudar o Fluminense no restante da temporada. Então dá pra gente classificar, obviamente que não é um reforço clássico, porque ele já era jogador do Fluminense, mas entre aspas um reforço, um jogador que a gente não esperava contar, talvez nem o próprio Fluminense, nem o Renato Gaúcho, mas quando essa possibilidade foi passada ao Renato, ele deu o ok, deu o aval. Vai ser um desafio para o Renato também conseguir trabalhar esse extracampo do John Kennedy para que ele possa realmente focar no trabalho, focar na carreira, e se ele fizer isso, a gente sabe que ele tem muito potencial para ajudar, para ser uma alternativa importante ali, o Germancano. Então, a partir do momento que ele volta, que ele retorna, eu acho que a gente tem que apoiar, tem que acreditar, tem que ter a esperança de que ele realmente vai conseguir entregar a qualidade que a gente sabe que ele tem capacidade, porque é um jogador diferenciado, um jogador que sem dúvida alguma, e tem uma conexão diferente com o torcedor, né? Inclusive nessa pergunta, eu fui muito por aí porque realmente é incrível como o torcedor do Fluminense, ele, apesar de se desapontar em alguns momentos, ele continua acreditando, ele continua depositando fé e esperança de que o John Kennedy possa ser aquele John Kennedy de todo o segundo semestre de 2023, que culminou no gol histórico da Copa Libertadores. Então é isso, ele está de volta, vai para o CT e aí provavelmente vai ser regularizado para o Clássico. Amanhã o Fluminense já enfrenta o Cruzeiro, mas não vai dar nem tempo de treinar, né? Está chegando hoje, então tem os trâmites burocráticos a serem resolvidos. Para o Fluminense vai ser fácil, já é jogador do clube brasileiro, não tem trabalho. Final de semana só vai depender do Renato Gaúcho para relacionar o John Kennedy para esse clássico. Para a gente acrescentar aqui algumas informações deste vídeo, a gente está em meio ao mercado de transferências, janela já aberta, e as especulações já começaram. Recentemente, eu trouxe para vocês um interesse que o Fluminense demonstrou no Inestrosa, que é um ponta do Atlético Nacional da Colômbia, que está se destacando bastante. Esse interesse ele foi antes da Copa do Mundo. Depois não houve mais contato, a princípio, porque eles estão pedindo muito alto para esse jogador. Até o Botafogo também foi tentar essa contratação, oferecendo acho que 5, 6 milhões de euros. O Atlético Nacional estava pedindo 10 milhões de euros. A partir daí o Fluminense não deu sequência às conversas. Mas agora o Pipi Sierra, que é um jornalista que cobre mercado janela de transferências no mercado sul-americano, ele informou que o Fluminense segue interessado no Inestrosa e pode envolver o Kevin Serna numa possível negociação. O Serna está sendo oferecido para Deus e o mundo através do empresário dele todo dia aí, para o Alianza Lima, para o Atlético Nacional. Então já está demonstrando essa vontade de sair para ter mais oportunidades. E aí talvez, eu acho até uma coisa que faz sentido. São jogadores com características mais ou menos parecidas. Só que o Fluminense teria que colocar dinheiro. E aí talvez, envolvendo o Serna, que o empresário está aí, meio que, entre aspas, forçando uma saída, reduz um pouco esse valor e faz um investimento apostando num jogador que ainda é jovem, que tem potencial, mas que ainda precisa se provar num grande centro. Ele chegou a jogar no Palmeiras, mas não conseguiu ter sequência aqui, voltou para lá. O Fluminense ouviu algumas referências de extracampo que ficou com o pé atrás. Mas enfim, eu não tenho essa confirmação ainda de que isso realmente vai acontecer, pode acontecer. Vou tentar apurar ao longo do dia, mas é uma possibilidade que faz sentido, né? E é uma contratação que eu acho que, de uma forma geral, o torcedor, creio que iria apoiar. E sobre John Ares, trazer mais informações, mais detalhes aqui importantes em relação a essa possível saída do John Ares.
a nova proposta do Wolverhampton até ontem não chegou. A expectativa é de que tivesse chegado ontem, mas até o momento o Fluminense não recebeu essa proposta. Pode acontecer a qualquer momento, como sempre falo para vocês, negociação, futebol, tudo muda de uma hora para outra. Mas essa nova proposta ainda não chegou. E ainda tem entraves, ainda tem questões a serem resolvidas entre John Ares e também Wolverhampton. O que antes parecia já tudo certo e tal, ainda tem questões, ainda tem problemas não, né? Mas, enfim, entendimentos a serem feitos entre eles. E aí a parte que nos importa, que é o Fluminense. Eu apurei que o Fluminense deseja ficar com 75% do valor do negócio. Seja 20 milhões de euros, 22 milhões de euros, 25 milhões de euros. O Fluminense tenta subir essa oferta e ficar com 75% do valor. Pelo menos 75%, pelo menos 70%. Esse é o objetivo. O Fluminense não negocia diretamente com o Patriotas, que é quem tem os outros 50%. Quem está conduzindo essa negociação é o próprio staff do John Kennedy. Então o Fluminense passou o que quer, eu já trouxe para vocês todas as exigências que o Fluminense fez e está fazendo para negociar o seu melhor jogador. Isso já está nas mãos do staff para negociar com o Wolverhampton e também com o Patriotas para tentar garantir essa porcentagem de 75%. E aí, enfim, o valor final vai depender dessa nova proposta que pode chegar ou não do Wolverhampton. A gente vai ficar atento ao longo do dia, tudo pode acontecer. Talvez hoje essa nova oferta chegue e aí o Fluminense vai analisar se vai aceitar essa proposta ou não. Mas aí é uma novidade, é o que eu consegui apurar, 75% é o valor que o Fluminense está desejando para ficar com esse valor do John Ares. Tem uma outra questão, o Wolverhampton precisa pagar parcelado. Por questões de fair play financeiro, eles não podem pagar à vista, só podem pagar parcelado. Então, dessa forma, o Fluminense tenta subir o valor para receber mais. Já que não pode pagar à vista ou não pode pagar uma grande quantia de cara, o Fluminense tenta aumentar esse valor que seria pago parceladamente pelo Wolves. Beleza? Então, ao longo do dia, a gente volta com mais informações, mais notícias, mais atualizações. Afinal de contas, a qualquer momento, podemos ter novidades em relação ao John Ares. Vou ficando por aqui e a gente volta com mais notícias aí ao longo desta quarta-feira. Um abraço.